Pessoal, vamos agora estudar o 11º quesito, certo? Do nosso exercício, do aprendizado agora de usar o multiteste. Olha só, 11º, fazendo o teste de continuidade, que é aquele que tem o bip, certo? Botar ali o sinalzinho de bip, com o multímetro digital, pessoal. Então veja, fazendo o teste de continuidade de bip com o multímetro digital. Então eu vou pegar aqui o multímetro, pessoal, e vou levar aí para vocês observarem a escala, certo? Para a gente começar a trabalhar, ok? Então, pessoal, vou trazer ele aqui para vocês verem, certo? Mostrar aqui com detalhes a você. Aqui, olha, então vamos aproximar. Então vocês estão vendo aqui o multímetro. Vou pegar a escala, ó, botar aqui, ó. Olha aí, ó, teste de continuidade, correto? E como eu disse a vocês, esse aqui profissional, ele tem os dois testes separados por uma chave. Então aqui agora eu vou ligar ele, liguei, e ele já apresentou automaticamente aqui, olha, no bip. Vou até mostrar aqui na luminosidade aqui para vocês verem. Aqui está em diodo, a gente faz mais um toque, ó, bip. Ele agora está com examinando a questão do bip. Como é examinando a questão do bip? Vocês vão ver que exatamente quando a gente encostar as ponteiras aqui, certo? Ele vai bipar aqui, ó. Quando eu encosto uma com a outra aqui, olha, vê. Se eu fizer isso aqui, ó, e ele estiver agora na condição de bip, agora veja que eu me esqueci aqui de tirar, olha, deixei em pé, por isso que ele não bipou. Ele tem que ser aqui, ó. Olha, olha, agora, quando eu colocar ele aqui na condição de bip, ó, se eu segurar aqui para ele acender, tá vendo, olha, isso está dizendo que é o teste de continuidade, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos agora fazer aqui na prática, certo? Vem comigo. Então, pessoal, vem aqui comigo devagarzinho aqui, para a gente fazer essa medida. Tá aqui o multímetro, olha, tá aceso. Aproxima ele aqui para o pessoal ver, olha. Espera aí. Opa, aqui, ó, em continuidade. Olha aqui que eu falei para vocês, olha, se a gente encostar as ponteiras, ele bipa. Então, qual é a função do continuidade? É verificar, porque quando eu coloco continuidade, vai gerar uma tensão aqui entre os dois pontos, entre uma DDP. Então, eu vou ver, por exemplo, essa extensão aqui, ó, quero testar uma extensão, certo? Testando a extensão. Então, daí, ó, vocês podem olhar aí em cima, olha, testando uma extensão, correto? Testando uma extensão. Aí, a gente vai fazer o seguinte, botamos em continuidade, vamos colocar aqui uma ponteira aqui, ó, de um lado, qualquer uma das duas, vermelha ou preta, não tem problema, e vamos colocar agora a ponteirinha preta aqui dentro do orifício da extensão, para ver se ela está inteira, porque ele é muito grande, ó, vocês estão vendo que ela é muito grande, eu não sei, será que ela está inteira? Está correta? Olha, então ele bipou para esse, ó. Então significa o quê? Que desse ponto até esse orifício aqui, todo esse fio aqui está correto, está chegando energia lá, certo? Então não está partido. Vou fazer agora aqui, ó, no outro, tá aqui, eu vou botar nesse agora, aqui de cima, ó. Daqui para esse ponto, olha. Deu também, tá vendo? Então esse aqui dá continuidade com esse aqui, orifício, correto? Então a fiação está normal. Vejam um detalhe, se eu colocar nesse outro, aqui, ó, ele não vai bipar. Ele não bipa agora nesse caso, olha, tá vendo, olha? Ele não vai bipar, por quê? Porque o fio não é o mesmo, o fio dele é esse. Tá vendo, olha? O fio dele é esse. Então agora você está aprendendo a testar, chama-se continuidade. Continuidade é o quê? A continuidade do fio. A energia está chegando nesse ponto que ele está aplicando, está passando pelo fio e chegando nesse outro. Então o fio está inteiro. Continuidade. Esse com esse e esse outro aqui de cima com esse aqui de baixo. Tá vendo? Então tá normal. Tem mais um teste, o terceiro. Eu vou colocar entre um e o outro agora. Ele não pode dar nada, ele tem que dar esse aqui, ó, OL. Tá vendo? OL é exatamente porque ele não pode encostar.
Ele não pode. Se ele encostar, aí está errado. Está existindo um curto-circuito. Se você ligar, vai disparar o disjuntor, o fusível da sua casa. Não pode. Quando você testa um com o outro assim, ó, sem ter nada ligado, ele tem que indicar OL. Também existe, pessoal, um detalhezinho aqui. Existe também alguns multímetros, traz aqui para ele ver. Existem alguns multímetros menores que vou botar em continuidade para vocês verem. Olha aqui, ó. Nesse caso, o OL no teste grande é esse tracinho no teste menor. Veja, é a mesma coisa. Quando eu colocar aqui no teste menor, veja, de um lado para o outro, vou tirar isso aqui para não atrapalhar. Olha, desse para esse, olha, ele dá um tracinho. Quando eu encosto, 000 é o teste. Vou testar novamente aqui só para vocês verem. Desse ponto para esse, não deu nada. Então, a gente diz que não está ligado. Desse ponto para esse, então está ligado. Tá vendo? Mas quando ele não está encostando, esse indica o quê? O tracinho de circuito aberto. Olha, circuito aberto. Confere? Os menores têm teste que dá esse tracinho. E tem alguns multímetros que, quando você faz esse teste, ele vai indicar, ó, quando você liga ele, dá OL para circuito aberto, ok? Agora, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a seguinte medida. A gente vai examinar agora, certo, um outro componente. A gente vai examinar agora o interruptor, que é o que liga e desliga. Então, a gente vai fazer o interruptor, ok? Pessoal, vamos estudar agora sobre o interruptor. O interruptor, pessoal, é um dispositivo para ligar e desligar circuitos. Tanto ele pode ligar tensão e corrente alternada, como ele pode também ligar e desligar, certo, circuitos de tensão e corrente contínua. Normalmente, os interruptores são usados na rede elétrica para trabalhar com tensão alternada, correto? Então, eu vou mostrar aí próximo de vocês essa questão do interruptor, ok? Pronto, trazendo aqui para vocês. Olha aqui o interruptor, tá vendo? Olha como é. Ele é uma chave, olha. Ele pode ligar e desligar, tá vendo? E aqui, ó, temos os locais de contato dele. Olha aqui, ó, os contatos dele. Tá vendo? Onde vai se colocar a fiação dele, ó. Aqui, olha, tá vendo? No meio, a gente vai ligar o fio da fase viva. E aqui vai se ligar o fio que vai ligar a lâmpada, o motor, que chama-se de retorno. Certo? Então, agora, pessoal, vou fazer o seguinte. A gente vai usar o teste de continuidade, certo? Para fazer a medida aqui na bancada com a gente. Vem comigo aqui. Então, pessoal, estamos aqui na bancada aqui, olha, com os dois multímetros, o maior profissional e o menorzinho aqui. Vocês podem ver aqui que eles se encontram na escala de continuidade. Mostra aqui para o pessoal ver, olha. Se encontra aqui na escala de continuidade, aproxima, escala de continuidade, tá vendo? Nesse outro também aqui, ó, pequenininho, ó, na escala de continuidade. Mas veja que quando as ponteiras estão assim na escala de continuidade, olha, separadas, tá vendo? Ele vai ficar, olha, OL, tá vendo? Já nesse aqui, ó, as ponteiras separadas, eles ficam na escala qual? Esse tracinho, circuito aberto, a mesma coisa. Então, eu vou fazer a medida. O interruptor, como eu disse a vocês, é para ligar e desligar. Então, veja, vou testar para ver se está funcionando. Está funcionando, teste de continuidade. Então, você pode botar em qualquer um dos lados aqui, ó, a ponteira, vou botar aqui de um lado e do outro. Ele está indicando o quê? Que está o quê? Nesse momento, para vocês verem aqui, ele está o quê? Desligado, né? OL. Tá vendo? OL desligado. Agora, quando eu fizer isso, ó, ele vai ter que ligar. O que é que acontece, ó? Bipou, tá vendo? Então, eu liguei. Quando eu faço isso, desligo, ó, ele dá OL. Quando eu ligo, ele bipa, dizendo que ligou. Então, significa que o mecanismo dele está normal.
o mecanismo dele está normal. Vou fazer o mesmo teste com o menorzinho, certo? Olha aqui, a mesma coisa. Simplesmente vou colocar aqui, colocar as duas ponteiras. Quando ele faz, só lembrando a vocês, que quando ele bota em continuidade, o teste tem uma bateria que gera tensão e aí ele fecha o circuito, certo? Tem corrente elétrica, por isso que ele bipa. Olha lá, aqui, ó, bipou também, ó, e deu o quanto? 000, 007, tanto faz. Tendo os dois zeros primeiro e bipando, tá ligado. Vou agora desligar. Desliguei. Ó, circuito aberto. Confere? Então, quando ele está com defeito, você liga e ele não liga, pessoal. Ele aí ligou, mas ele não liga, ele fica assim, quando ele está com defeito, ó, aberto. Aí você diz, opa, tem que substituir o interruptor, porque ele está com problema. Certo, pessoal? Agora a gente vai estudar a gente vai ver um outro componente. A gente vai examinar agora o fusível, ok? Então, pessoal, podemos ver agora que nós vamos examinando um fusível, certo? Examinando um fusível com o quê? Com um multímetro. Então, para examinar o fusível com um multímetro, certo? Eu peguei aqui uma placa de um equipamento eletrônico, certo? Para medir aqui o fusível. O fusível, pessoal, é um pequeno filete ou um fio, certo? Ou uma liga, na realidade, é uma liga pré-definida de fábrica para ele suportar um determinado nível de corrente. Então, o fusível, qual é a função dele? Proteger o circuito contra o excesso, não é aumento, é o excesso de corrente, contra o excesso de carga elétrica, contra o excesso de potência elétrica. Todas as três explicações estão corretas, só que tem que ser excesso, não é sobrecarga, sobrecorrente, nada disso, né? Aumento de corrente. O fusível protege o circuito contra o excesso de corrente. Essa corrente pode ser tanto AC como DC, tá certo? Então aqui tem uma placa. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a vocês essa placa aqui próxima do fusível para vocês conhecerem, certo? Agora, pessoal, olha aqui, vou trazer aqui para vocês verem aqui essa placa. Olha aqui, trouxe aqui a placa. Olha aqui, pessoal, aqui tem um fusível, tá vendo? Um fusível, esse é o fusível, tá vendo? Então a gente, aqui está numa placa eletrônica, a gente vai examinar esse fusível com o quê? Com um multímetro. Vamos examinar com um multímetro, na escala de continuidade, para ver se ele está em condição de passar energia ou não. Certo? A gente vai ver. Se ele bipar, é porque ele tem condição de passar energia. Se ele não bipar e ficar indicando OL, é porque ele está queimado, tem que ser substituído. Certo? Então eu vou fazer aqui agora. E a gente vai fazer o seguinte, chamar vocês aqui, vem comigo para a gente fazer o teste prático. Então, pessoal, estamos aqui na bancada aqui, coloquei o multímetro aqui, ó, dá uma olhada, vem aqui próximo, ele está em continuidade, tá vendo? Aqui, ó, a escalinha, continuidade, tá vendo? Continuidade. E aí, a gente pode ver aqui, ó, tá em continuidade, tá vendo? Aí, colocando as duas ponteirinhas aqui, ó, então tá funcionando. E agora eu vou testar aqui. Vou aqui testar aqui, ó, o fusível para vocês verem. Vamos ver se ele está bom ou não. Olha lá. Bipou, tá vendo? Qual é a conclusão? Esse fusível está bom. Ele não está queimado não, tá vendo? Tá bom. Se ele tivesse queimado esse fusível, quando eu fizesse isso, aí ele daria assim, vamos supor. Aí ele daria, tá queimado. Aí ele daria o quê, ó? OL. Ó, ele daria assim, OL, se tivesse queimado. Mas ele está bom. Então, ó, indica 0 e bipa. Correto? Então, pessoal, vejam só, conclusão. O fusível é um componente que sempre queima nas placas elétricas, eletrônicas, correto? E a gente pode examinar dessa maneira. Lembrando que a placa ou o circuito, se for examinar, quando você vai usar a escala de continuidade, tem que estar sem energia, tem que estar desligada, para você não queimar o seu multímetro. Porque quem tem energia agora é o multímetro que está colocando na escala de continuidade e está mandando uma tensãozinha pequena aqui, geralmente variando de 2 a 3,5 volts, depende do multímetro, para poder examinar os componentes. Correto, pessoal?